Seja Deus. E para o setor leste, 16 anciães e 24 diáconos, total de 30 servos, louvado seja Deus. Isto entre todos os municípios circunvizinhos, Itaquaquecetuba, né, Ferraz de Vasconcelos, Poá, e o Senhor tem abençoado grandemente esta bendita obra. E entre esses servos que o Senhor preparou para o ministério, chamou para o santo ministério, estão os nossos dois irmãos que serão ordenados nesta noite. Irmão Anésio de Oliveira, ancião para Jardim Flávio, e o irmão Sérgio Souza Neto, diácono para o Cangaíba, esta congregação. Louvado seja Deus. Eu creio que a Irmandade está contente, não está? Louvado seja Deus. Isto é para nós, irmão, um grande motivo e muita festa. Festa espiritual, nada de festa carnal. Tem lugares que mata boi, mata isso, mata aquilo, faz aquela festança. Não há necessidade, não é, irmãos? Contanto que todos nós estejamos sentindo a mesma coisa que os servos de Deus que serão ordenados. A presença do Deus Todo-Poderoso dentro de nós, que é o que nos leva avante, porque temos muitas trajetórias nesta vida que nós às vezes nem pensamos, nem imaginamos, e elas se aparecem diante de nós, seja num cargo, seja num ministério, seja às vezes numa missão, numa mudança de cidade. Quem é que sabe o dia de amanhã? Só Deus é que conhece o nosso futuro, não é, irmãos? Então nós temos que confiar em Deus toda a nossa vida e esperar nele para, irmãos, depois que ele fala e confirma tudo, então temos que obedecer ao seu querer. Nada de querer se antecipar, de preparar o caminho, de querer dar uma mãozinha para o Senhor. O Senhor não precisa da nossa mão, de ajuda nenhuma nossa, para levar alguém ao lugar que Ele quer. Seja ministério, seja cargo, seja onde for. Não é, irmãos? Porque, irmãos, nós estamos aqui e nós não sabemos o dia de amanhã. Não é, irmãos? Eu, graças a Deus, o Senhor já me abençoou com tantos anos de caminho, não é, que eu nem esperava as bênçãos que o Senhor me tem dado. Embora Ele falava sempre pela sua palavra alguma coisa, mas a gente nunca conta e nunca fica esperando, é este ano, não é aquele ano. Não. Pelo contrário, a gente sempre se achou nulo, nada, como somos zero diante do número 1, que é Jesus Cristo. E assim o Senhor nos vai levando, louvado seja Deus, porque é dele esta obra, não é nossa. Nós não queremos, irmão, queremos nós pôr a mão em nada. Deixa que o Senhor ponha a dele. Ele sabe onde colocar, como mexer, como mudar, como fazer, como estabelecer, como abençoar, como revestir, como derramar os seus dons, o seu poder e outras obras maravilhosas, não é, irmão? Bendito o Senhor. Eu lembro de um irmão uma vez que logo não tinha já alguns anos de ministério, nós estávamos fazendo uma viagem de serviço material. E ele era um colega junto comigo, advogado também, mas um irmão muito temente a Deus, e ele não tinha a promessa do Espírito Santo. Então, mas ele ia conversando comigo, e no caminho, o Senhor dava a ele de falar grandes coisas a respeito do futuro das coisas, do fim das coisas, do fim dos tempos, como será, e a besta, e o número da besta, e não sei o que lá, que eu nem lembro mais do que ele falou. Mas coisa maravilhosa, irmão, coisa maravilhosa, que Deus revelou para ele. Eu falei, mas você está se queixando que você não tem a promessa? Olha o que você tem no seu coração, tanta revelação que Deus te deu, que muito de nós não temos, Deus te deu, não se queixa. Ele se consolou com aquelas palavras, porque realmente, irmão, até esse irmão aí um dia foi indicado lá na congregação do Brás, ele estava na congregação do Brás, e foi saudar
foi saudar o servo de Deus, meu pai, lá, e meu pai chamou o irmão Rebolo, falou, irmão Rebolo, vem cá, vem cá. Olha aqui, esse aqui é o irmão da besta, ó. Como que diz, aquelas revelações que ele tinha falado, e já tinha falado para o meu pai também. Então o meu pai falou para o irmão Rebolo, esse aqui é o irmão da besta. Mas, irmão, que coisa maravilhosa, umas revelações que a gente via que era de Deus mesmo, né? E, no entanto, ele não tinha promessa. Então, uns têm os dons, outros têm outros. Mas tudo é de Deus e tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Seja ministério, seja dom, seja maravilha, seja livramento, sejam curas. Quantas coisas ali o apóstolo São Paulo numerou entre, irmãos, as virtudes que há em Cristo Jesus, nesta bendita graça, para nós que servimos a Deus. Porque é para nós, não é para os anjos. Os anjos têm o que eles têm, né? Desfrutam daquilo que eles desfrutam, que nós não sabemos o que é, nós estamos na expectativa ainda de querer saber como é, mas eles já sabem muita coisa. Mas tem coisa também que eles não sabem e só saberão junto conosco naquele dia, conforme está escrito, irmão, pela sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo. Então, irmãos, uns o Senhor dá ministério, outros o Senhor dá cargos, e outros o Senhor dá partes na administração também, que muitas vezes falam, isto é parte material que reverte tudo na espiritual, porque se não houvesse esta bendita obra que nós vemos aqui, esta congregação, como uma delas no Brasil, que tem mais de 24 mil, me parece, mais de 24 mil templos da congregação, se não houvesse uma boa administração, o que seria disso? Então, é bênção de Deus, é dom que Deus dá, sinceridade, verdade, pureza no trato das coisas de Deus. Tudo reverte para a bendita obra que Deus abençoou neste país e em outros lugares também. Porque a obra de Deus é universal, ela não é Brasil, ela é universal. Embora nós mencionamos aqui Brasil porque conhecemos aqui. Outros conhecem, outras nações poderiam até falar. Mas é assim, irmãos. Então, a obra de Deus, ela vai caminhando e nós vamos servindo a Deus. E também aqueles que desejam ter um ministério, ser um ancião ou ser um diácono, não é pecado. Não é pecado. Qual é o irmão que é cooperador de jovens e menores que não deseja ser cooperador? Às vezes ele pode falar, mas eu não quero, não estou preparado. Mas almeja porque é o futuro que ele está ali na frente dele, não é? O cooperador não deseja ser ancião ou diácono? Um irmão que é porteiro não deseja pelo menos ser um diácono, não é? Porque parece que o ministério, o cargo de porteiro encaminha para a piedade, porque lida com o povo diretamente, recebe o povo nas congregações, ajeita os lugares para o irmão, a irmã congregar, e as irmãs da piedade também, e as esposas de servos de Deus, que às vezes não são nem mencionadas, mas elas representam 50% do nosso ministério. Esse é um percentual calculado assim, marido e mulher, metade cada um, é metade, então é metade. Não que se o servo de Deus vier a falecer, ela não vai exigir a metade dela, mas a metade dela foi considerada até o Senhor levar aquele servo, não é assim? Quer dizer, cooperação mútua, de um para com o outro, dos filhos com os pais, e assim por diante. Temos que estar juntos, caminhando como uma família só, num só espírito, numa só intenção, e assim o Senhor vai nos levando, louvado seja Deus, e o nome dele é que aparece, com a glória que ele merece, louvado seja Deus, que Jesus Cristo é que deu a sua vida e constituiu esta obra, através dos apóstolos, dos dons que ele derramou, e assim a obra se espalhou na terra, foi perseguida muitas vezes, quase que anulada, mas, irmão, a obra do Espírito não é anulada. Se fosse obra da carne,
aí seria anulada facilmente. Como Gamaliel, que quando os judeus perseguiam os discípulos, os apóstolos, Gamaliel levantou ali no meio daqueles homens e falou: vocês estão batendo muito nessa parte, em cima desse movimento que está acontecendo. E vocês, se for um movimento de homem, dai de mão desses homens, porque se é de coisa de homem, isso vai se desfazer, como outros já vieram antes e a obra deles acabou. Mas se é obra de Deus, vocês não poderão desfazer. E vocês ainda vão se achar combatendo contra Deus. Olha que coisa grave. Então, o homem sábio fez com que o furor daquela gente se aplacasse, e os servos, então, os apóstolos, continuaram servindo e anunciando a Jesus Cristo. Quanta maravilha o Senhor operou naquele tempo, né? Levantou homens também para o ministério, levantou Matias para o apóstolo no lugar de Judas, porque eram 12, Judas pecou, traiu o Senhor, então foi necessário, eles entenderam que era necessário ter mais um. Então escolheram a Matias, louvado seja Deus. Caiu sobre ele esta sorte, como está escrito na palavra, né? E assim ele foi eleito e abençoado por Deus nessa parte também. E depois vieram os diáconos, não é? Porque os apóstolos não suportaram ficar com o encargo de toda a obra, que ia crescendo e se multiplicando o número de batizados, o número de crentes, e eles não davam conta, então precisaram nomear mais 7 varões de boa reputação, de muita sabedoria, muito temor de Deus, e cheios do Espírito Santo. Então foram eleitos para o ministério de diácono, para servir à mesa, cuidar, irmão, das necessidades que havia no meio do povo naquele tempo. Então, irmãos, e naquele tempo, o sentimento que eles tinham era de que era um povo único e que dali eles iam, enfim, ir para o céu, como de fato muitos foram rapidamente pelas perseguições que houveram naquele tempo. E vendiam as propriedades, que tinha propriedade, e vendia, deixava o dinheiro ali com os apóstolos, então ali com aquele valor que era arrecadado, que depois vieram os diáconos para esta parte, e, irmãos, assim sustentava e ninguém tinha necessidade, e cada um, irmão, participava daquele fruto das necessidades que momentaneamente poderia existir na vida de cada um. Então, irmão, esta obra cresceu, se multiplicou, avançou, vieram as leis, procuraram muitos lugares algum cerco, mas com cerco ou sem cerco, a obra de Deus vai indo de vento em popa. Aqui e onde tem cerco também. Porque quem pode segurar a palavra de Deus? Quem pode segurar o Espírito de Deus? Então ele vai, penetra no coração, e faz uma obra, e, irmãos, e ali começa a germinar, irmão, a semente da palavra de Deus nos corações. Eu mesmo vi na Síria, irmãos, que eu tinha algumas irmãs que eram crentes e os maridos nem podiam saber que elas eram crentes. Tal era a perseguição lá. Os maridos não sabiam que elas eram crentes. E depois vai indo uma aqui, outra ali. O marido acabou sabendo, cedeu, um obedeceu, outros não, e outros congregam. Estão lá e vamos ver o fruto qual será no final. Porque no final, irmão, todos nós temos que prestar contas a Deus. Né? E bem-aventurado é aquele que serviu a Deus durante a sua vida, com ou sem ministério, porque o galardão será o igual para todos. Não tem diferença. Não é, irmão? Porque a palavra diz que quem é que pensa que haverá diferença para o galardão de alguém que é ancião ou para um galardão de alguém que não tem ministério nenhum, não é músico, não é nada, senta nos bancos e canta o hino com alegria? É o mesmo galardão. E é mais fácil ele, que não tem cargo nem ministério nenhum, entrar no céu, do que os irmãos que nós temos ministério.
cargo e muita responsabilidade. Então precisamos da oração da Irmandade, muita oração. Oração de coração nós pedimos. Não é que os irmãos virão aqui à frente depois, vão pedir oração. Não é uma coisa costumeira, não, é porque dá necessidade mesmo, irmão. Há necessidade. Quando o diácono for atender, alguém estiver chorando, e ele sentir no sonho lá que alguém está chorando, e ele acordar de madrugada e tiver que levantar para atender uma necessidade, e não souber aonde, como é que ele vai fazer? Tem que ter a revelação de Deus. Então a oração da Irmandade, nessa hora, vale muito para o servo de Deus. Aquele que está, por exemplo, atendendo o culto e tem que ler a palavra. E ele tem também as suas próprias tribulações do dia a dia, as suas provas, as tentações. Quanta coisa nos atribula, não é? E temos que pregar a palavra, o Senhor nos colocou para isso, então Ele é que vai revelar a palavra. O Senhor revela a palavra, põe no coração do servo, e ele prega aquilo que Deus dá. Ele não sabe a vida de ninguém, e às vezes até sabe alguma coisinha de alguém, mas na hora não enxerga nada, para ele é tudo igual. E ali aparece depois a necessidade, e o fruto da profecia que Deus colocou na sua boca. Então, irmão, vamos servir a Deus com muita alegria, com muita comunhão, com muita disposição também. Não é? Quando virmos aos cultos, vamos vir, irmão, em comunhão, procurando meditar, que palavra o Senhor vai mandar. Senhor, eu estou necessitando de ouvir uma palavra, estou nesta situação, pelo caminho, vem clamando, vem orando, não é? A sua oração, desde que você saiu da sua casa, já está chegando lá no céu, e virá a resposta. E assim, irmãos, é esta obra, porque ela não é do homem, não se prepara discurso para apresentar, é a palavra de Deus, é Deus que escolhe os seus servos, também não somos nós que escolhemos, irmão, nós às vezes, irmão, colocamos o nome, porque, irmão, nós vimos algum servo de Deus que, irmãos, trabalha bem no ministério de cooperador, às vezes é um músico, é fiel, não perde culto, está ali. Quantos, irmão, que do banco vem para o ministério de ancião? Eu lembro, eu não vi isso, porque acho que nem era nascido nesse tempo, né? Perdão, era criancinha. Mas meu pai fazia parte da limpeza e lavava os banheiros. Ele lavava os banheiros. De repente, o servo de Deus apontou para ele lá e falou: olha, esse irmão aqui, vocês ordenam ele ancião. Ah, mas ele é muito novo. Se vocês não ordenar, eu vou ordenar. Falou o irmão Luiz Francisco. Então ele foi ordenado com 28 anos de idade. Louvado seja Deus, e serviu a Deus até 72 anos de idade. 46 anos, né? 46 anos no ministério. E assim, irmãos, é assim a obra de Deus. O Senhor tira aonde está a pessoa, aonde está o servo preparado, que é Ele que sabe quem está preparado. Não somos nós. Nós às vezes temos pensamentos. Podemos imaginar que determinado irmão já está pronto para vir para o ministério. Mas e na hora de apresentar? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Não é? Então precisa que haja um sentimento da parte de Deus em algum servo de Deus para ter a iniciativa de levar o nome para os demais componentes do ministério para ser considerado. E depois de considerado, 1, 2 vezes em oração, em reuniões, meditando, vendo, aguardando, porque não é da noite para o dia também, irmão. Não é de um dia para o outro que se apresenta um irmão para o ministério, não, de ancião ou diácono, ou mesmo para cooperador. Porque quando Deus, irmão, revela um cooperador de jovem, aquele cooperador de jovem já tem que estar preparado para ser um ancião. Mas não podemos pensar só um cooperador de jovem, não, temos que pensar que vai ser um ancião,
porque o tempo passa e o ministério vai cair na mão dele uma hora, porque normalmente se ele for um servo fiel, é o futuro, não é, irmãos? E assim é, porque se nós ficar pensando, aquele lá não vai, aquele lá, aquele tem esse defeito, esse aqui tem o outro, se nós colocarmos defeito um no outro, quem é que sairá bem daqui? Não é? Todos nós temos nossos defeitos, e ainda que os irmãos às vezes não sabem os defeitos que eu tenho, mas eu sei muitos dos meus defeitos, até minha esposa sabe alguns defeitos, viu? Não pode negar, não é? E o Senhor que vê tudo, mas Ele cobre todos os defeitos, porque Ele vem com a sua bênção, Ele vem com perdão, Ele vem com misericórdia, Ele vem com revestimento, e vai levando, bendito seja Deus, aquele quem Ele escolheu para o lugar devido. Quem é que dizia que Davi, que estava lá no meio das ovelhas, iria ser ungido rei de Israel, no meio dos seus irmãos? Não é? Samuel chegou na casa de Jessé, ele falou, quem são os seus filhos aqui? Vim para sacrificar o Senhor. Mas ali, logo falaram, bom, certamente que confidenciou ali para alguém que o que ele veio fazer era uma missão tão importante que precisava santificar a todos primeiro. Então todos foram santificados, os que estavam ali. E Davi foi santificado? Ele estava no meio das ovelhas. Ele não estava lá no meio dos irmãos dele. Ele não estava lá. Ele estava no meio das ovelhas. Mas, ele, quando chegou a hora, veio o primeiro, mais velho, era bonito, forte, né? Um homem, certamente, Samuel falou, certamente é esse aqui, porque olha o porte dele, olha. O Senhor falou, não olhe a aparência. Não olhe para o corpo, para o físico, para isso, nada disso. Porque eu olho o que está no coração, esse aí não serve. E aí foi passando, né? De Abinadab, de Eliabe foi para Abinadab, depois Samá, e assim os 7 filhos de Jessé. Acabou. Ele falou, mas como? Acabaram os varões? Não tem mais varão nenhum? Tem um lá no meio das ovelhas, está lá pastando as ovelhas lá no campo. Então manda lá buscar, porque nós não vamos nos acostar à mesa sem que ele venha aqui. E aí mandaram buscar. Então ele não havia sido santificado ali junto com os irmãos dele, junto com Jessé, não havia sido santificado antes. Mas o Senhor santifica, quando Ele quer, Ele santifica na hora. Ele prepara na hora, o Senhor é que prepara. Basta que haja uma revelação de Deus e confirmado por Deus, aparecerá. Na hora certa virá o fruto e será um fruto maravilhoso. Louvado seja Deus. Como aqui nesta noite, o Senhor preparou esses 2 servos para o ministério, um para ancião, outro para diácono, não é? Virão à frente aqui os nossos irmãos. Antes vou falar alguma coisa aqui sobre algum requisito, porque é bom que os irmãos que almejam ministério saibam disto, porque convém que sejam irrepreensíveis, quer dizer que não mereçam repreensão de ninguém, pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver, pelo seu comportamento. Convém que sejam vigilantes, quer dizer, observadores, irmão, não da vida dos outros, mas da sua própria vida. Porque observar a vida dos outros é fácil, mas vamos observar nossa própria vida e vamos nos corrigir, porque chega a hora que o Senhor cobre e nós temos que dar conta. Então é isto, tem que ser vigilante sobre si mesmo, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que sejam sóbrios, quer dizer, não sejam exibicionistas, não sejam esses irmãos que querem aparecer, como no caminho nós vínhamos conversando, de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um irmão
que, irmão, não tinha um mínimo de entendimento, mas era parecido, queria aparecer e fazia barulho na igreja, aconteceu não sei o quê. No fim ficou revelado o que ele era, porque os irmãos pesquisaram e ficaram sabendo que era tudo que ele fazia, era tudo conversa fiada, fazia para angariar dinheiro. Então, irmão, também tem essas coisas, nós precisamos ser sóbrios, honestos, né? Moralmente sérios, honrados, tudo isso temos que ser. Hospitaleiros, quer dizer, um coração que não repele as pessoas, que receba as pessoas com carinho, com amor, né, com piedade, sabendo que a pessoa que está ali, que se aproxima, pode estar ali numa necessidade, e a necessidade pode ser suprida às vezes com uma palavra, com um conselho, com um atendimento, o que for necessário. Não podemos ser, irmãos, repelentes das pessoas, temos que ser hospitaleiros, receber no coração, e às vezes, conforme o caso, até dar algum abrigo, porque há casos que há essa necessidade. Aptos para ensinar, quer dizer, irmão, um irmão que é repreensível, como é que ele vai ensinar os outros? Né, irmãos, que ele tem os seus próprios problemas e às vezes é conhecido, os problemas dele, os outros conhecem, como é que ele vai ensinar? Se ele abrir a sua boca, o povo vai dizer, ele fala, mas ele mesmo está enquadrado nisso que ele está falando e não corrige. Então não adianta nada, tá certo? Tem que ser apto para ensinar, condições, ter condições para ensinar os outros, idôneo, idoneidade na palavra, no comportamento, na sua condição de vida, em tudo, não é, irmãos? Não dado ao vinho, quer dizer, não se entregue à bebida, pode não ser vinho, pode ser outra coisa, mas não pode ser uma pessoa que se entrega facilmente à bebida e não tem limite, e logo perde o sentido das coisas, e aí começa a falar o que não deve, então não pode ser uma pessoa desse tipo. Não espancador, não pode ser uma pessoa má de índole, que quer castigar o seu próximo, e às vezes sabe da vida de alguém, vai espancar aquela família com a palavra, sabe daquele problema que está naquela casa, naquela família, e fica pregando em cima daquilo, prega hoje, prega amanhã, até que o irmão, aquela família, às vezes até muda de congregação. Tem casos que os irmãos até mudam de congregação, porque aquele que está na frente não tem um pingo de entendimento, não é? Então não pode ser espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, ávidos para posições na obra de Deus e também nas coisas desta vida, desejos de bens e riquezas mundanas. Para ele o mundo às vezes não tem limite, quer acumular, como o avarento também não pode ser avarento, né? Que tem amor ao dinheiro, isso é idolatria. Então, irmão, tem que ter todas essas qualidades, irmão, para se ver aprovados depois para o santo ministério. Tem que ser prudente, regrado na sua vida, com moderação e cuidado, não se atirando em aventuras financeiras ou comerciais, ou às vezes dando o passo maior que a perna, dá o passo conforme você pode dar e assim por diante. Não é? Que governe bem também a sua própria casa, quer dizer, irmão, tem que ter a esposa e os filhos em sujeição, com carinho, com, irmão, amor, sabendo tratar a família, porque, irmão, tem caso, vou falar aqui um caso de um irmão que estava sendo olhado para ser apresentado para ancião, era um cooperador num outro estado, e o irmão mais antigo foi lá visitar ele, falou, eu vou visitar aquele irmão, porque ele não sai do meu coração, eu gostaria de apresentá-lo, mas não sei da vida dele, vou lá fazer uma visita. Bateu na porta, a irmã atendeu, irmão fulano, é o irmão que veio aqui, mas louvado seja Deus, quanto tempo que eu estava querendo falar com o irmão, porque
A mãe queria falar, queria sim. A mãe está vendo aquele ali, que era o marido dela. Ele não cansa de me chamar disso, daquilo e de outro. Os qualificativos dele é só nessa base. E eu sou a esposa dele, mas lá diante da Irmandade ele é um santinho. Trata todos maravilhosamente. Mas aqui em casa é, como diz aqui, um espancador. Entenderam, irmãos? Quer dizer, não pode. Tem que governar bem a sua casa para depois governar a obra de Deus, saber como vai governar no ministério que Deus lhe vai dar, não é? Se é que é a vontade de Deus. Então, também não pode ser neófito, que é os novos na graça, porque pode subir, irmãos, na sua ideia, o ministério, e vem a soberba, ele já acha que é grande, já acha que ele tem poder, acha que pode fazer isso e aquilo, e depois, irmão, acaba naufragando na fé. Então tem que ter paciência, prudência, tem que ter experiência, não pode ser uma pessoa muito nova no caminho. Então tudo isso foram conselhos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo para estabelecerem bispo nas igrejas. Bispo quer dizer anciãos e diáconos também da mesma forma. Não podem ser soberbos. Aquele que, irmão, vem para o ministério não pode ser uma pessoa soberba, que só ele sabe tudo. O parecer e o entendimento dos outros para ele não vale. Para ele só o que ele sabe e o que ele entende vale. Não ouve os outros. É soberbo. Não dá ouvido a ninguém. Então não adianta. Não pode. Porque se vem para o ministério, ele dá uns passos, mais para frente ele vai cambalear e vai cair. Porque não é para ele esse cargo, não é? Então que tenham esposas fiéis, castas, ajudadoras e sujeitas, quer dizer, concordes com o marido em tudo. Se em alguma coisa, às vezes o marido falha, ela vem com conselho, não vem com uma pedrada, com uma paulada, com humilhação, né? Colocando ele lá embaixo, servo de Deus. E o servo de Deus também não pode fazer da mesma maneira com a esposa. Tem que amar, é carne da nossa carne. Viu, irmão? Carne da nossa carne. Então, esses são os conselhos que o apóstolo São Paulo deixou ali em 1 Timóteo capítulo 3, né? Para que fosse assim passado para as igrejas o conhecimento destas coisas, e chegou até nós. Louvado seja Deus, que Deus preparou, que chegou para nós esses ensinamentos. Senão, o que seria da obra de Deus? Cada um por si, a obra não teria chegado até aqui, não é? Porque cada um por si não adianta nada. É o que acontece no mundo muitas vezes, a ruptura, cada um procura um caminho e divide aqui, divide ali, reparte aqui, reparte ali. Mas aqui, enquanto nós estivermos unidos no mesmo Espírito, Deus estará aqui junto de nós. E a obra de Deus crescerá e abundará em bênçãos e virtude até a vinda do Senhor. Louvado seja Deus.